Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso Através de Nós. É o nosso curso interativo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o sexto tema. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado, abençoada ao participar conosco aqui desse curso. Hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. A Bíblia ela é repleta de promessas maravilhosas. Só para você ter uma ideia, 3.575 promessas. E dessas 3.575, nós temos 2.500 que falam só sobre a volta de Jesus. No Novo Testamento, para cada 10 versículos, um fala desta grande esperança, como a Bíblia descreve a volta de Jesus. Então nós vamos estudar hoje o que está em volta dessa profecia, o que nós podemos compreender e entender. Será que Jesus já está voltando? Será que vamos ter esse privilégio de vê-lo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória para nos tirar deste mundo de dor, de sofrimento e nos levar para o céu, onde será um mundo maravilhoso? E nós vamos estudar um tema só sobre o céu e a nova terra, ok? Então vamos lá. A volta de Jesus. Muitos falam do arrebatamento secreto. Você já ouviu falar, talvez já até assistiu um filme aí relacionado a isso. Mas como será esse arrebatamento? A volta de Jesus está próxima? Essas respostas e muitas outras nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Olha a promessa. Essa é a mais maravilhosa que nós temos na Bíblia, né? No Evangelho de João 14, verso 1 a 3. Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus ele quer estar conosco. Mas como será a volta de Jesus? Será que essa ideia mesmo do arrebatamento secreto, será que isso tem base na Bíblia? Olha, eu asseguro para você que não. Então eu estou deixando aqui, olha, 6 textos da Bíblia, onde você depois vai parar aí o vídeo, você vai procurar na sua Bíblia esses textos e você vai confirmar por você mesmo como será a volta de Jesus. Eu vou falar aqui de alguns textos, né, para a gente ganhar tempo, para que esse estudo não fique muito longo, mas você depois, com o tempo, quando você tiver tempo, abra sua Bíblia e confirme lá, combinado? Então vamos lá. Veja, a Bíblia ela sempre apresenta a volta de Jesus de forma visível. Não há um arrebatamento secreto na Bíblia, mas sim a volta de Jesus ela é visível. Para você ter uma ideia, em Mateus capítulo 24, se você ler ali do verso 27 a 31, Jesus ele usa até mesmo algumas comparações. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e põe no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Todos verão, todas as nações, todas as tribos, todos verão Jesus voltar. E o fato mais impressionante que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim: todo olho o verá. Então, se a Bíblia está dizendo que todas as nações, todas as tribos, que todo olho o verá, onde eu posso encaixar a ideia de que Jesus virá para fazer um arrebatamento secreto? Não, Jesus ele vem buscar o seu povo. Alguns usam o texto que ele virá como ladrão. É claro, Jesus virá num momento em que as pessoas não vão estar esperando. Ele vem de surpresa, mas para aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia, como você, como eu, para nós não vai ser surpresa. Nós vamos ver aqui alguns sinais da volta de Jesus e vamos perceber o quanto a sua volta está próxima. Mas um outro texto que eu gostaria que você se atentasse está em 2 Pedro capítulo 3, 9 a 13. Pedro aqui ele fala que quando Jesus voltar,
os elementos, né, tudo que existir vai ser destruído pelo fogo. Já pensou isso? Que coisa terrível, né? Da mesma forma que os antediluvianos eles foram destruídos pelo dilúvio, quando veio o juízo de Deus, o dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. E Jesus ele fez essa comparação. Assim como foram nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Então, na época de Noé, as pessoas elas não estavam preocupadas com uma destruição iminente, né? Apesar de Noé estar ali construindo uma arca, e foram 120 anos que Noé anunciou que aconteceria o juízo, que viria o dilúvio, mas eles não acreditaram. Até que Noé e sua família entraram na arca, né, e o anjo veio, fechou a porta, e eles ficaram ali de fora ainda zombando, né, de Noé. Até que começou a chover. Lembre-se que nunca havia chovido, né, até aquele momento. E o que aconteceu? Veio então as águas do dilúvio e destruiu então a todas aquelas pessoas. E não foram só as pessoas, foram todas as vegetações, as árvores, os animais que ficaram fora da arca, todos foram destruídos. Da mesma forma, quando Jesus vier, o apóstolo Pedro, ele enfatiza: tudo será queimado, tudo será derretido, tudo será destruído. Você já imaginou? Muito difícil, né? Então, estude esses textos, leia esses textos, para que você perceba que a volta de Jesus, ela será visível. E aí você pode perguntar, mas pastor, e o arrebatamento secreto? Então, a volta de Jesus não será um evento secreto, né, como descreve os filmes deixados para trás. Veja, não é uma teologia bíblica, né? Na realidade, é uma teologia baseada em ficção. Então, nós temos aqui claramente textos que nos falam que a volta de Jesus ela será visível e de forma muito poderosa. Quando Jesus voltará? Essa é uma pergunta difícil. Essa pergunta foi até mesmo feita para Jesus. Os apóstolos fizeram, né? Quando se dará o fim do mundo e a tua volta? E Jesus passou a descrever sinais. Sinais. Em Lucas capítulo 21, verso 25, ele descreve esses sinais, mas ele disse que o dia e a hora somente o Pai saberia. Nós não podemos marcar a volta de Jesus, mas quando nós olhamos os sinais, nós percebemos que estamos muito próximo da volta de Jesus. E aqui nós temos alguns sinais que nós vamos estudar. Lucas 21, verso 25. Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Veja só. Então, quais seriam os sinais da volta de Jesus? Vamos falar aqui sobre alguns sinais. Mateus 24, 5 a 14, Jesus fala que haveria fome, peste, terremotos, guerras, né? E esses sinais, quando ele fala, ele diz assim que seria o início, né? Não seria o início, seria o início de toda a dor, mas esses sinais combinados mostram que Jesus está voltando. Paulo ele usou até mesmo aquela expressão, a dor de parto. Se você não sentiu, claro, sabe de alguém que já sentiu. Como que é a dor de parto? A princípio, a dor ela não é tão grande e o intervalo é longo. Depois, quando está aproximando o momento da criança nascer, a dor ela se torna intensa e o intervalo curto. Da mesma forma, quando nós olharmos para o mundo e percebermos que esses sinais estão se convergendo, né? Estão acontecendo quase todos ao mesmo tempo e também a intensidade deles, isso mostra para nós que a volta de Jesus está próxima. Então veja, são terremotos, incêndios, furacões, maremotos, enchentes. Nós estamos aí presenciando o que aconteceu aí há pouco tempo aqui mesmo no Brasil, no Rio Grande do Sul,
aquela grande enchente, todas essas coisas juntas mostram a volta de Jesus. Mas tem em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, Paulo descreve tempos difíceis. As pessoas seriam mais amantes do prazer, seria um pai contra filho, filho contra pai, pessoas matando, pessoas se prostituindo, pessoas preocupadas com prazer e não preocupadas com Deus. Jesus mesmo ele disse, porventura quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Como que você percebe o mundo? É só nós olharmos, para os jornais e a gente vai perceber que tudo isso está acontecendo. Cada vez mais estamos vivendo em tempos difíceis, apesar dos gastos, para a questão da segurança, mas não conseguimos resolver o problema da maldade humana. As pessoas são más, as pessoas procuram sempre o próprio interesse, não amam mais o próximo e muito menos a Deus. Então esses sinais mostram que Jesus ele está voltando. Vamos ver mais alguns sinais aqui da volta de Jesus. Lucas capítulo 21, verso 25, onde Jesus ele falou o quê? Que haveria o quê? Que haveria terremotos. Haveria terremotos. E esses terremotos, eles precisam ser de grande escala, como eu falei aqui. Eles vão crescendo em quantidade e intensidade. Mas olha só esse terremoto aqui. Em cumprimento a essa profecia, o maior de todos os terremotos conhecidos ocorreu em 1º de novembro de 1755, conhecido como o Terremoto de Lisboa. Seus efeitos foram observados na Europa, África e América. São 3 continentes, então foi muito forte mesmo, esse terremoto aqui, cobrindo uma área de mais de 46 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa profecia, praticamente esse terremoto, ele marca o início do tempo do fim. Chegamos ao tempo do fim. E quando? Vocês perceberam aqui que 1755, já faz muito tempo, que nós estamos no tempo do fim. Então, podemos afirmar que já estamos no fim do tempo do fim. Lucas, capítulo 21, verso 25, também fala ali que o sol ele se escureceria, e a lua também se tornaria como sangue. Então, 25 anos mais tarde, ocorreu o próximo sinal mencionado na profecia, o escurecimento do sol e da lua. Cristo havia indicado a ocasião dos cumprimentos deste sinal, observando que ele deveria vir em seguida a grande tribulação, os 1260 anos. Me permita explicar para você. Logo após a tribulação, ou as tribulações daquele período. Esse período de 1260 anos é um período profético que nós encontramos em Daniel e Apocalipse. Estão relacionados à Idade Média, a perseguição dos cristãos, quando os cristãos eles foram perseguidos por Roma, eles foram queimados vivos, eles foram jogados no Coliseu, na arena, para ali serem devorados pelos leões. Assim, então, essa perseguição, segundo a profecia de Daniel e Apocalipse, essa perseguição deveria durar 1260 anos. Mas ao concluir, terminando essa profecia, logo essa outra profecia deveria se cumprir. Então, no dia 19 de maio de 1780, aconteceu uma extraordinária escuridão no nordeste do continente norte-americano. Timothy Dwight, presidente da Universidade Yale, disse: o dia 19 de maio de 1780 foi memorável. Olha só, que coisa impressionante. Diz que candeeiros foram acesos em muitas casas, os pássaros silenciaram e desapareceram, e as galinhas retiraram-se para os puleiros. A opinião geral prevalecente era de que o dia do juízo havia chegado. O dia do juízo havia chegado. Eles ficaram com medo, de tudo isso, porque era algo, sim, sobrenatural, nunca havia acontecido e de repente acontece.
Apocalipse capítulo 6, verso 12 também, nós temos aqui a profecia da queda das estrelas, né, onde Jesus diz: as estrelas cairão do firmamento. Tanto Cristo quanto João profetizaram a queda das estrelas, indicando o evento como outro sinal do breve aparecimento de Cristo. Então você pode confirmar em Apocalipse 6:13 e Mateus 24:29. O grande chuveiro de meteoros ocorridos em 13 de novembro de 1833. O mais extraordinário espetáculo de estrelas cadentes de que há registrado cumpriu essa profecia. Estimou-se que um observador isolado poderia haver contado, em média, cerca de 60 mil meteoros por hora. Já imaginou isso? Que coisa impressionante! 60 mil meteoros caindo, né? O céu ficou todo riscado, né? Pela queda dos meteoros. Todos estes sinais nos mostram claramente que Jesus ele está voltando. O último sinal da volta de Jesus é a pregação do Evangelho no mundo todo. Jesus ele diz: e o Evangelho do reino será pregado a todos os povos e todas as nações, então virá o fim. Então esse é o último sinal. E praticamente nós já estamos vivendo nesse último sinal. E Jesus, ele logo ele vai voltar. O importante, meu querido amigo, minha querida amiga, o importante ao estudarmos essas profecias relacionadas à volta de Jesus é responder uma pergunta: estamos nós preparados para a volta de Jesus? Estamos? Será que quando Jesus voltar, nós desejamos, anseiamos muito ir com ele para o reino celestial? Um reino onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte? Porque todos nós somos afetados, né, por tudo isso. E o nosso desejo é conhecer melhor as Sagradas Escrituras, porque ao conhecermos as Sagradas Escrituras, vamos ter certeza de que podemos nos preparar para esse breve encontro. Nossas 3 perguntas, vamos lá? Ficou claro para você que a volta de Jesus será visível a todos os povos, né? Todos, como diz a Bíblia, todo olho verá, todas as nações verão, todos os povos verão, todas as tribos verão e se lamentarão, né? Vindo o Filho do Homem, vindo no céu com poder e grande glória. Quando Jesus ele estava voltando ao céu, né, após a ressurreição, se reuniu ali com seus discípulos, ele foi levado ao céu numa nuvem. E ali, lá em Atos está relatado, né, essa história. Ali estavam então os seus discípulos e Jesus foi levado ao céu numa nuvem e eles ficaram olhando até Jesus desaparecer no céu. E 2 varões, né, no caso 2 anjos, apareceram e disseram assim: por que, varões galileus, vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado ao céu numa nuvem virá da mesma forma que vocês viram ele ir. Só que, claro, né, a diferença é que Jesus virá com poder e grande glória, um fogo devorador virá diante de si. O importante é estarmos preparados. Então ficou claro para você que a volta de Jesus será visível? Você sente em seu coração que a volta de Jesus está próxima? O que você me diz? Eu também acredito que a volta de Jesus vai acontecer em nossa geração. Você deseja estar pronto para esse glorioso dia onde os salvos serão levados para o lar eterno? Já imaginou coisa linda? Quando Jesus ele aparecer no céu, né, com poder e grande glória, os anjos vierem nos buscar e ele nos levar, quando estivermos aproximando de Jesus e ele olhar para você nos seus olhos e dizer assim: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Que coisa maravilhosa. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá separação, onde Deus tem preparado esse lugar para nós, que são as mansões celestiais. Quero orar por você. Feche os seus olhos.
Amado Deus e bom Pai, aqui estamos com os teus filhos estudando a sua palavra e rogamos que o Espírito Santo venha iluminá-los, abençoá-los, dar a eles o entendimento de que o Senhor logo, logo voltará. E que todos nós estejamos preparados para dizer: aí está o nosso Deus que nós aguardávamos. Ele nos livrará. Cuida de nós, Senhor, nos prepare para o teu reino. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo estudo. Um abraço.